O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Sem mais delongas, passemos para o primeiro bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Palestinos entregam bala que matou Shirin Abu Akleh aos Estados Unidos. Pois é, né? A Sharin, a jornalista, né, que foi assassinada na Palestina, jornalista, inclusive palestina, com nacionalidade dos Estados Unidos, ela que trabalhava para Al Jazeera, que é Qatari, depois tivemos também aquelas imagens, né, do funeral dela, com repressão policial durante o funeral, inclusive os carregadores do caixão dela, e o Akram Al-Khatib, o procurador-geral da Autoridade Nacional Palestina, afirmou que eles concordaram em entregar, né, a munição para os Estados Unidos para que ela seja examinada, para que faça parte ali das investigações. Tá? Ele disse que quem vai conduzir, né, os testes serão a autoridade dos Estados Unidos, sem participação dos israelenses, porém, parecer, né, das autoridades dos Estados Unidos seria compartilhado com a inteligência israelense, segundo a matéria da Al Jazeera. O Departamento de Estado dos Estados Unidos, no último dia 4 de julho, afirmou então, né, que a sua investigação não pôde definir uma conclusão, porém que um disparo israelense era a resposta mais provável, tá? Afirmando que a munição estava danificada, o que impedia uma conclusão objetiva, porém mantendo que um disparo por militares israelenses era a resposta mais provável. E, enquanto isso, parentes da repórter expressaram pesar, revolta e uma sensação de traição, acusando os Estados Unidos de tentarem apagar qualquer responsabilidade israelense em relação à morte da sua parenta. E, ainda em relação à Palestina, a Sadia Farajala, uma mulher palestina de 68 anos de idade, ela morreu numa prisão israelense sob custódia, 6 meses, né, depois de ela ter sido presa em Hebron. Ela foi detida em dezembro de 2021, quando ela tentou esfaquear um soldado israelense, a gente comentou na época, né? E ela morreu na prisão, ela era a prisioneira palestina mais velha, ela que sofria de pressão alta, tá? A autoridade palestina demandou, né, que autoridades palestinas possam realizar uma necrópsia, tá? Afirmando que é possível que ela tenha morrido como consequência de negligência médica enquanto ela estava presa. Também em relação à Palestina, essa semana tivemos um encontro entre o Mahmoud Abbas, o presidente da Palestina, e o Ismail Haniyeh, né, que é o chefe político do Hamas. Eles se encontraram na capital da Argélia, né, com o presidente argelino, o Abdelmajid Tebboune, né, como mediador, digamos assim, sendo que a liderança, né, as lideranças entre do Hamas e da Autoridade Palestina não se encontravam desde 2016, quando eles se encontraram em Doha, capital do Catar. Né? 2016, 2017, a gente fez alguns programas sobre esse assunto, né, que tinham esse assunto como o tema principal. Os ouvintes podem conferir lá, para quem desejar, que era um processo de tentativa, né, de conciliação entre as duas facções diferentes, e também como parte da elaboração da nova carta do Hamas, né, naquele período. Já em Israel, 2 notícias. Uma delas é que as Forças Armadas israelenses declararam que abateram 3 drones do Hezbollah que estavam em águas do Mediterrâneo, perto de um campo de gás, tá? Um campo de gás no Mediterrâneo Ocidental. Os drones eram desarmados e, inclusive, tem uma questão que muito provavelmente vai ser encaminhada
né, a CIJ, a Corte Internacional de Justiça, que julga questões entre estados, que a gente também tem comentado muito nos últimos anos, né, da descoberta de novos campos de gás natural no Mediterrâneo Ocidental. Agora, com a guerra na Ucrânia, né, e com a Europa tentando sair, né, tirar o uso de gás natural russo, esses campos vão se tornar cada vez mais, eu não vou dizer cobiçados, né, mas os projetos econômicos de exploração vão se tornar cada vez mais viáveis, porque você vai ter investimentos agora. E a fronteira marítima entre Líbano e Israel é uma fronteira contenciosa, né? O Líbano e Israel não concordam com os limites e Líbano e Israel não têm relações diretas, né? E a fronteira passa bem em cima de um desses campos de gás natural. Então, muito provavelmente a questão vai para a CIJ, enfim, teremos aí divergências e disputas sobre a exploração desse campo. E a outra notícia é que Israel solicitou à Arábia Saudita para aceitar voos que passem por Tel Aviv, especialmente agora durante o período da Hajj, né? A peregrinação que todo muçulmano deve fazer pelo menos uma vez na vida, a Meca. E isso tem dois efeitos, né? O primeiro deles, é claro, uma questão de turismo, de incentivo econômico, né? Porque estamos falando de uma parcela bastante grande da população israelense ser muçulmana. Eles podem ir até a Meca, eles são aceitos pela Arábia Saudita desde que eles viajem via países terceiros, né? Além disso, voos vindos da Europa, por exemplo, né, poderiam ter Tel Aviv como um hub, então você fazer conexões, fazer escalas para ir à Arábia Saudita. E segundo, vamos lembrar, né, daqui a alguns dias, o Joe Biden vai visitar a Arábia Saudita, vai visitar o MBS. Não é nem especulado, né, é certeza que parte da pauta dessa visita vai ser uma eventual normalização de relações entre sauditas e israelenses. Então, já seria aí uma espécie de primeiro passo, né? Então, falar, olha, durante a peregrinação, né, então poder passar por Israel, tá um primeiro passo rumo a essa eventual normalização de relações, que, claro, que mira no Irã, principalmente. Notícia do domingo passado, dia 3 de julho. A Argentina anuncia a troca no Ministério da Economia. Então, no último domingo, dia 3, a Silvina Batakis, de 53 anos, foi anunciada como nova ministra da Economia da Argentina. Ela que era secretária de províncias do Ministério do Interior e assume o cargo depois da saída do Martín Guzmán. A origem, né, da crise que resulta na troca por divergências, por críticas, disputas, né, em relação ao acordo entre a Argentina e a FMI e a eventual manutenção, né, do acordo, ou se serão feitas mudanças, junto... Que foi justamente o motivo pela escolha do seu antecessor, o Martín Guzmán, da ala técnica, né, do Alberto Fernandes. E também tem a questão, né, como você já antecipou, né, de uma disputa entre a ala do Alberto Fernandes e a ala da Cristina Kirchner, né, que é bem mais crítica ao acordo. Então também existe aí uma tensão política, e aí eu deixo os comentários com você, até porque eu vi que você colou um monte de link aqui em castelhano no roteiro, eu nem abri porque estou em castelhano. E a Batakis, ela assume a pasta com números relativamente conflitantes, né, porque a economia argentina, que é bastante dolarizada, viu a moeda estrangeira chegar até uma cotação de 280 pesos por cada dólar no mercado informal. Também temos cerca de 37% da população vivendo na pobreza, mas ao mesmo tempo o PIB no primeiro trimestre cresceu 6% em relação ao mesmo período do ano passado, assim como a taxa de desemprego está em somente 7%, né? Então são números conflitantes, mas que mostram o desafio que a Silvina Batakis terá pela frente, além, claro, né, da disputa política dentro do Partido Justicialista, no qual a ala kirchnerista
segue ainda dando as cartas, como essa troca ministerial deixou mais uma vez evidente. E também no último domingo morreu o genocida Miguel Echocolatz, né? Ele que foi diretor-geral de investigações da polícia da província de Buenos Aires entre 1976 a 1979, justamente, né, os 3 primeiros anos da Guerra Súcia, e, baixo as suas ordens, funcionaram pelo menos 20 centros clandestinos de detenção e tortura, além de diversas maternidades clandestinas, né? Ele que foi julgado por diversos crimes contra a humanidade e sempre se valeu do voto de silêncio, né? Então, justamente atrapalhando aí, né, no processo de investigação e reparação histórica, e ele que foi, inclusive, eu acho que ele, além, né, de ter sido condenado por diversas vezes à prisão perpétua, ele também teve uma pena muito grande, né, que foi o próprio julgamento da filha, que numa entrevista há 5 anos, que foi traduzida pela sucursal brasileira do El País, catalogou ele como um monstro. Lembrando, né, que ele não era militar, né? A polícia na Argentina não é militarizada, então ele que era da polícia, vamos dizer, civil da província de Buenos Aires, a famigerada bonaerense. E ainda nesse tema, né, a justiça argentina condenou na última segunda-feira 4 ex-militares do país à prisão perpétua devido, né, aos voos da morte, né, aquela prática adotada por algumas ditaduras militares durante a Guerra Fria, ditaduras militares latino-americanas, né, especialmente a chilena, que era você jogar prisioneiros políticos no mar, né, do alto, jogá-los de aviões. Eles foram condenados a invasão de domicílio, privação ilegal de liberdade, tortura, homicídio qualificado e os 4 pegaram prisão perpétua. Também no último final de semana, notícia do dia 3 de julho, domingo passado, Nauru registra primeira morte por Covid-19. Pois é, a gente, né, já comentou aqui algumas vezes, né, do impacto da Covid, especialmente nos países insulares do Pacífico, países da Oceania. No caso de Nauru, né, nós já passamos de 1/3 da população afetada e muito provavelmente o que causou, né, o que gerou esse surto em Nauru é o fato de que nós tivemos, há 2 semanas atrás, o primeiro voo de passageiros à ilha que veio da Nova Zelândia sem passar por medidas de quarentena, tá? Então, muito provavelmente foi daí que chegaram, né, os casos, muito provavelmente pessoas assintomáticas, e que, então, agora mais de 1/3 da população da ilha está infectada. E a primeira morte em Nauru por Covid-19 foi da Rihanna Solomon. Ela era uma atleta profissional, levantadora de peso, tá? Que foi a primeira atleta de Nauru a vencer uma medalha de ouro nos Jogos da Commonwealth. Tá? Ela participou dos Jogos Olímpicos de 2004 também, e ela tinha 40 anos de idade, ela era uma ex-atleta, né? Ela venceu a medalha de ouro nos Jogos da Commonwealth de 2002 e participou das Olimpíadas de 2004. E ela foi a primeira vítima fatal de Covid-19 em Nauru. E aproveitando, né, falando da varíola de macaco, nessa semana tivemos Panamá, Jamaica, Equador, República Dominicana e Eslováquia registrando os seus primeiros casos, né, de varíola de macaco. E a Espanha se tornou o primeiro país a passar de 2.000 casos. Tá? Lembrando que esse surto, né, de varíola de macaco não é tão grave, não é tão preocupante quanto a Covid-19, nem de perto, e que nós já recomendamos aqui vários produtores de conteúdo, várias produções sobre o tema, como, por exemplo, o podcast do pessoal do Dragões de Garagem. Notícia do começo da semana, segunda-feira, dia 4 de julho. Tiros em desfile da Independência deixam 6 mortos nos Estados Unidos.
Pois é, a gente vai passar aqui rapidamente por algumas notícias dos Estados Unidos, né? E nesse caso foi em Highland Park, né? Que fica no estado de Illinois. Na verdade foram 7 mortes, porque uma das pessoas feridas depois faleceu. Mais de 40 pessoas estão feridas. O criminoso, né, terrorista, ele foi indiciado por 7 acusações de homicídio. Ele não foi indiciado por terrorismo. Ele utilizou uma versão, né, do AR-15 e o criminoso se chama Robert Eugene Crimo III. Tá? Ele que é um rapper regional aí eu vou falar de uma outra notícia, né? Ele foi detido pelas autoridades, tá? Não levou nenhum tiro, né? Então, exatamente. Ele foi detido pelas autoridades e vai responder, sem direito à fiança, por 7 homicídios. Ainda não comentaram de eventual acusação de terrorismo e ainda não está claro qual foi a motivação do ataque. E aí, sendo assim, só um parênteses, mas ele já era monitorado pelo FBI. Na última segunda-feira, no último domingo, dia 3, nós tivemos uma manifestação em Ohio. Né? Por quê? Porque na última segunda-feira, dia 27, um homem chamado Jayland Walker, de 25 anos de idade, um homem negro, a polícia tentou pegar ele por uma infração de trânsito. Tá? Nós tivemos uma perseguição de carro, ele saltou do veículo, tentou fugir a pé. Vou repetir, ele estava tentando fugir a pé por conta de uma infração de trânsito. Tá? E não tinha antecedentes criminais. Ele levou 60 tiros da polícia. Tá? Inclusive tem imagens de uma das câmeras corporais dos policiais, uma das body cams, tá? Que mostra que ele não reage contra os policiais. O som do vídeo é muito bizarro, porque não para de ter tiro. Né? Então, assim, você tem um cara... Parece uma queima de fogos. Você tem um cara que mata 7 pessoas e é preso. E um outro que, numa infração de trânsito, ele aparentemente tinha uma arma ilegal no carro, uma arma irregular, enfim. Ele toma 60 tiros. A diferença é que um era negro e outro era branco. Ah, Felipe, vocês estão falando isso por militância comunista. Não, a gente está constatando duas coisas e 2 tratamentos extremamente diferentes. E eu não estou falando isso porque o Robert Crimo III deveria ter tomado 60 tiros. Não, porque você prende os dois, você não precisa dar... Assim, eu não consigo visualizar muitas situações que seja necessário dar 60 tiros em alguém. Mas, assim, se for para dar 60 tiros em alguém... seja contra uma pessoa que abriu fogo contra outras pessoas. Você sabe, é um negócio que não faz sentido. Né? Como você mencionou, o Robert Crimo, ele estava já sob vigilância da polícia e ele supostamente estaria planejando um outro atentado no estado de Wisconsin também. Enfim, então... essas são as notícias, né, da sessão tiroteios em massa dos Estados Unidos, que infelizmente é quase uma rotina aqui no Xadrez Herbal nas últimas semanas. Parece uma outra semana normal nos Estados Unidos. E aí, outro assunto que a gente também tem falado bastante em relação aos Estados Unidos, a questão do aborto e Suprema Corte. A Suprema Corte do Texas, né, determinou que a lei que vai regular, né, o aborto de gestação no estado é uma lei de 1925, tá, que proíbe, né, o aborto de gestação. Vamos lembrar que no caso dos Estados Unidos, né, por conta de ser uma federação em que os estados têm um poder muito mais amplo, não dá para dizer... Eu sei que vai ter gente que vai ficar brava comigo, mas assim, aí nesse caso, sinceramente, eu truco e a gente pode entrar num debate, numa discussão. Não dá para dizer que o Texas, de 1925, era um estado democrático, porque você tinha a questão das leis de segregação.
né? O Deep South dos Estados Unidos tem um déficit democrático muito grande, herdeiro do escravismo. Assim como outros países que tiveram a escravidão racial por séculos, também sofrem do déficit democrático como consequência disso, como o Brasil. O fato é, você pegar uma lei de 1925, no Texas especificamente, é possível discutir até mesmo se essa lei ela não tem um vício de origem, se essa lei não é fruto de um período não democrático e incompatível com a atualidade. Claro que aí alguns dos nossos ouvintes vão falar com toda a razão, né? Mas aí, Felipe, se a gente for puxar todas as leis do período da segregação, todas elas vão poder ser discutidas. Perfeito. Primeiro, é isso que tem que ser feito. Segundo, é mais um exemplo do que a gente falou no programa passado, programa retrasado, né, sobre a questão da insegurança jurídica nos Estados Unidos em relação a essa decisão da Suprema Corte. E aí, hoje, dia 8, sexta-feira, o dia que estamos gravando, o presidente Joe Biden assinou um decreto que vai criar novas medidas federais para proteger a identidade de mulheres que realizem aborto de gestação, para impedir que elas eventualmente sejam punidas no seu estado de origem. Aquilo que a gente mencionou dois programas atrás, né, que uma mulher que deseja realizar um aborto de gestação, que é de um estado onde isso vai ser proibido, ela pode ir para um estado onde é permitido, e o estado de origem dela pode solicitar a extradição, pode solicitar os dados dela para eventualmente processá-la, né, acusá-la criminalmente. Agora, o Joe Biden assinou um decreto para proteger os dados de mulheres que realizem aborto de gestação. Também em relação à Suprema Corte, no último dia 1º de julho, né, o último dia que a gente gravou, mas foi à noite já, o estado de Nova York decidiu manter, tá? Decidiu peitar a Suprema Corte Federal e manter a lei que vai restringir o porte de armas em locais públicos. Tá? A governadora Kathy Hochul disse que não vamos retroceder e não vamos mudar nossas vidas com um golpe de caneta, mas nós também temos canetas aqui em Nova York. E, finalmente, foram anunciadas as pessoas que serão laureadas com a Medalha Presidencial da Liberdade nos Estados Unidos, né, que é a maior condecoração civil, né, do país. A Simone Biles, né, a ginasta, é uma delas. O Kisgir Khan vai receber, ele que é um ativista, né, ele é um imigrante de origem paquistanesa, o filho dele morreu no Iraque, ele é um ativista pacifista e ele foi alvo de ataques do próprio Donald Trump. Simone Campbell, que é uma freira católica, que dirige um sistema de amparo social. O John McCain, né, o ex-senador, que vai receber, obviamente, póstumamente, porque ele faleceu em 2018. E assim, colocar o John McCain nessa lista é meio que também dar um tapa na cara do Donald Trump, né? Porque ele faleceu em 2018, ou seja, o Donald Trump poderia ter condecorado ele. Enfim, Denzel Washington, né, ator e ativista. A Sandra Lindsay, que é uma enfermeira em Nova York e foi uma ativista pela campanha de vacinação contra a Covid-19. A Julieta Garcia, que foi a primeira reitora latina de uma universidade nos Estados Unidos. Gabrielle Giffords, Fred Gray, Alexander Katsouloutos, que é um clérigo ortodoxo nos Estados Unidos. Diane Nash, a Megan Rapinoe, que é jogadora de futebol, né? Alan Simpson, Richard Trumpka, Vilma Vaught e Raul Izaguirre. Eu peço desculpas, né, porque assim, eu comecei a citar apenas os nomes, não todas as biografias, mas quem quiser uma mini biografia, vocês podem tanto ir no site da Casa Branca, quanto na matéria da Al Jazeera. Passemos para o segundo bloco do Giro de Notícias. Giro de Notícias. Notícia de terça-feira, dia 5 de julho. Crise no Equador se agrava com renúncia de 4 ministros. Pois é, os titulares das pastas de Economia, Saúde, Transporte e Educação Superior pediram demissão, né, depois dos protestos, né, contra o governo. Tá? Simon Cueva, da Economia,
Ximena Garçom, da Saúde, Marcelo Cabreira, do Transporte e Obras Públicas, e Alejandro Ribadeneira, da Educação Superior. Tá? O governo, inclusive, amenizou um pouco, dizendo que a saída do Simon Cuevo, ministro da Economia, é algo que já estava decidido, já havia um tempo, e que estavam apenas esperando o momento do anúncio, e o seu sucessor, inclusive, já está escolhido, é o economista Pablo Arosemena Marrió, tá? Que é o atual governador de Guayas. Então, mas assim, não dá para não pensar que pode ter uma vinculação, seja aos protestos, né? Então, vamos jogar a culpa aqui dos protestos nos ministros, vamos demitir os ministros, vamos mostrar que estamos agindo, ou então até mesmo ao acordo. Né? Pode ser que algum desses 4 ministros, né, ou 3 ministros e uma ministra, então pensar, o governo cedeu a fazer acordo, não concordo com isso, então vou pedir para sair. Eu não excluiria essa possibilidade. E também tivemos ontem, quinta-feira, dia 7, a primeira mesa de diálogo entre os representantes do governo Guilherme Lasso e os representantes da Confederação de Nacionalidades Indígenas, né, a CONAIE, né, o E do final é de Equador, no caso. Então tivemos a primeira mesa de diálogo entre eles. Aí, no Peru, meu caro Matias, nós temos também algumas notícias. A principal delas é que o Pedro Castilho anunciou o seu 6º ministro do interior em menos de um ano. Tá? Então agora o novo ministro do interior será Mariano Gonzalez, substituindo Dimitri Senmash. Lembrando, né, que o Dimitri Senmash, ele sofreu uma moção de censura no Congresso, foram 78 votos a favor, 29 contra e 8 abstenções no final do mês passado. E o Mariano Gonzalez já havia assumido a pasta brevemente durante o governo do Pedro Pablo Kuczynski, o popular Pepeca, entre julho a novembro de 2016, mas é curioso ver a expressão corporal dele ao ser, né, jurado como novo ministro, né, porque ele está apertando a mão do Pedro Castilho sem olhar ele nos olhos, tá com o senho franzido e mordendo o lábio, assim, uma postura completamente desconfortável, né? E no seu discurso ele falou em relação ao respeito à Polícia Nacional do Peru e também de fortalecer a institucionalidade, algo que não está funcionando no Peru. E antes da gente passar para o Chile, outras 2 notícias em relação ao Peru, uma delas de ontem, que o Banco Central peruano elevou a taxa de juros a 6%, né, o 12º aumento consecutivo para tentar lidar com a inflação, que é a maior nos últimos 13 anos. E uma notícia só de curiosidade de hoje, porque eu sigo um perfil né, de notícias navais, mas o ex-cruzador da Marinha peruana, o Almirante Grau, iniciou hoje a última viagem, não apenas dele, mas também, de certo modo, de uma era marítima, porque ele esteve em operação até 2017, né, ele já estava descomissionado, e ele era o último cruzador de canhões em operação no mundo. Ele tem ali aqueles canhões na proa, estilo navio da Segunda Guerra Mundial, né, o desenho dele, inclusive, é da época da Segunda Guerra Mundial, depois ele foi modernizado e tudo mais, e hoje ele iniciou sua última viagem para virar gilete, né, para ser sucateado, e então é o fim aí de uma era naval. Todo mundo vai ter que, né, agora não tem mais desculpa para não atualizar os símbolos ali de cruzador em batalha naval, né, tirar os canhões, agora é só com mísseis mesmo. Bem, e do Peru a gente segue ao sul, no Chile, já que entregaram a proposta de Constituição ao presidente Gabriel Boric, que ontem dormiu de cabeça inchada. Um comentário clubista. Total. Aqui no programa. Aliás, um abraço pro Arthur da Fefeleche, que me reconheceu ontem no Morumbi, e pro pessoal que tinha levado uma bandeira Mapuche pro jogo. Achei bastante simbólico, né? Um jogo contra a Católica ter uma bandeira Mapuche. O senhor daqui a pouco você vai ser eleito. Só digo isso. Mas então, né, a Constituição foi apresentada, né, na sua versão final, e o voto, né, no referendo será no dia 4 de setembro,
né, para ver se ela será aprovada ou não. Tá? E o Boric apresentou nessa nova Constituição, e agora, é claro, vai ter muito, né, de campanha de informação, né, de campanha de... Eu não vou dizer, né, propaganda também, enfim. Inclusive tem um site, né, Chile Vota Informado, que nem em português, né, chilevotainformado.cl, na notícia que você colocou aqui no roteiro, também notícia em castelhano. Isso, porque já estão rolando, né, algumas peças com factoides, né, a popular fake news. Em uma delas, inclusive, a atriz Noélia Álvares confessou que teve um relato roteirizado para falar que era uma eleitora do Apruebo, mas que havia sido enganada, né? Então já está tendo aí uma campanha de desinformação por conta aí do plebiscito que vai ser realizado neste segundo semestre. Ah, sim, né? Vai ter... já tinha as fake news, lembra? A gente repercutiu aqui, e que teve site brasileiro grande, tá? Teve mídia aí, não tão jovem assim, né? Dizendo que a Constituinte do Chile vai abolir as Forças Armadas, né? E aí a gente explicou aqui que isso daí era mentira, lorota, né? Então... A velha pan-americana, né? Pois é, não surpreende. Pois é. Bem, notícia de quarta-feira, dia 6 de julho. Autoridades da Nicarágua ordenam afastamento de 5 prefeitos. Pois é, eu inicio muitas leituras com pois é, tá, gente? Desculpa, eu peço desculpas aos ouvintes, porque eu sei que eu tô com esse vício de linguagem. Tá? Eu já tinha reclamado em off de mim mesmo, mas eu continuei fazendo, então não é mais forte do que você. Pois é. Mas no caso da Nicarágua, as autoridades jurídico-policiais ordenaram o afastamento de 5 prefeitos e prefeitas, todos eles do partido de oposição, né, o Cidadãos pela Liberdade, já que o partido foi dissolvido. Então, qual foi a argumentação? Como o partido foi dissolvido, os prefeitos não poderiam continuar governando sem terem partido. Então, os prefeitos foram afastados e foram todos eles substituídos, né, por aliados do Ortega. Então, uma manobra bastante, né, óbvia. E agora, dos 150 municípios da Nicarágua, apenas 13 não são governados por aliados do Daniel Ortega. E também na América Central e Caribe, né, nós temos o furacão Bonnie, né, passando pela região nesse momento. Ele está com status, né, de ciclone tropical. Tivemos um alerta, né, no sul do México, na Nicarágua e em El Salvador, e pelo menos 4 pessoas morreram devido às enchentes e cheias dos rios, devido à passagem aí do tempestade tropical Bonnie ou furacão Bonnie. Eu já vi as duas referências, né? Até porque dependendo da força que ela tiver, ela muda o status. Notícia de ontem, quinta-feira, dia 7 de julho. Nova Zelândia realizará maior programa de erradicação de predadores selvagens do mundo. Um instituto do governo neozelandês, o Instituto Manaki Wenua, assinou uma parceria de 2,8 milhões de dólares com o grupo conservador das Ilhas Stewart, que também são chamadas pelo nome maori de Hakiura, para erradicar os predadores que foram introduzidos na ilha, né, no último século. Incluindo aí ratos, gatos e gambás, tá? Afirmando que eles são um risco para as espécies nativas, tá? Como o pássaro símbolo da ilha, que é o kakapo, tá? Ele tem ali aquele acento típico do idioma maori. Atualmente, a ilha, né, ela tem 400 habitantes permanentes, mas ela recebe cerca de 50 mil visitantes todos os anos
por conta dos seus parques e justamente do seu ecossistema. Né? Turismo ecológico, enfim, verem as paisagens, verem os animais, inclusive. Né? Então, o governo da Nova Zelândia vai erradicar os predadores dessa ilha, que foram, repito, introduzidos nesse último século, né, pela população especialmente branca. Né? Agora, se isso significa retirada dos animais, significa que eles vão ser mortos, enfim, não sei. E, assim, se vocês jogarem Kakapo, tá? K-A-K-A-P-O no Google Imagens, eu tenho certeza que pelo menos um dos nossos ouvintes a reação vai ser oh, porque o bichinho é bonitinho mesmo. Acabei de ler, ele é a única espécie de papagaio do mundo que não voa. É um papagaio gordinho. É a cruza de um papagaio com uma galinha. Você está tirando todo o romantismo do bichinho. Enfim, digitem no Google Kakapo, ele é fofinho, e manda então pra crush. Fala, esse bichinho fofinho aqui, lembrei de você. Também na Oceania, né, saindo do bichinho fofinho, em Papua Nova Guiné, no último dia 4 de julho, tivemos o início das eleições nacionais. As eleições vão até o dia 22, né, porque devido às zonas rurais e às regiões insulares, né, o voto demora para ser transportado, enfim, as zonas eleitorais serem abertas. E é uma eleição que é bastante importante, a gente comentou recentemente, não que a gente seja lá especialistas em eleição papuasa, mas por 3 motivos. Né? Primeiro, a possível ascensão de um governo pró-China, né, de um governo que defende uma aliança com a China, versus a postura tradicional de ter uma proximidade maior com a Austrália. Segundo, a relação de Papua Nova Guiné com a Indonésia, por conta dos movimentos independentistas papuásios na Indonésia. A gente, semana passada, inclusive, falou de como a Indonésia reformou as suas regiões administrativas na ilha. E terceiro, a região autônoma de Bougainville, né, que busca independência e que é uma ilha, do ponto de vista mineral, né, riquíssima, né, e que defende a independência por conta dessa, de falar, a riqueza dos nossos recursos minerais vai toda para os papuasos, não fica aqui. Então a gente tem que declarar a independência para que essa riqueza fique aqui. Né? A gente já teve guerra civil, enfim, não é a primeira vez que a gente fala de Bougainville especificamente. Acho que a gente deve ser o único veículo de comunicação do Brasil que deve falar da Papua Nova Guiné. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News. Abe Shinzo, ex-premier do Japão, é assassinado a tiros durante campanha eleitoral. Muitos dos nossos ouvintes, né, os nossos ouvintes que acompanham o Twitter do Xadrez Herbal, viram que a gente comentou o assunto durante a madrugada, né, devido à questão do fuso horário. A maioria dos nossos ouvintes já deve saber dessa notícia, já deve ter visto essa notícia. Né, ocorreu nas primeiras horas da sexta-feira aqui no nosso fuso horário. Isso, e demorou algumas horas para que o óbito fosse confirmado. Tem imagens do ataque. Então, vamos lá. Infelizmente, tá, a gente vai apenas contextualizar os eventos, porque muitas coisas ainda não estão claras. Tá? A gente só pode contextualizar e, eventualmente, fazer um pouco de algumas especulações. Mas, então, vamos lá. O Abe Shinzo, ele, né, ex-premier do Japão, ele é o premier que passou mais tempo no cargo, né, ele é o recordista de permanência no cargo. O Japão, que tem um sistema político, né, que gera bastante alterações no poder, um parlamentarismo bastante fragmentado. A gente comentou isso aqui na época das eleições japonesas, inclusive. Né, ele ocupou o cargo de 2006 a 2007 e depois de 2012 a 2020. Como presidente, né, como líder do Partido Liberal Democrático, que é o principal partido conservador. Na época das eleições, a gente falou bastante dele. Eu escrevi um perfil dele na época das eleições para a Gazeta, para quem quiser ler, especialmente o quê? Ele representou, né, a ascensão dos setores, não apenas da direita, né, da direita conservadora japonesa, que sempre teve muita força, mas da direita revisionista no Japão, né? De defender abertamente a revisão da Constituição pacifista japonesa, de defender
Né? E sob esse aspecto, Felipe, só perdão pela intromissão. Não, manda bala. A ironia histórica dele ser assassinado por um ex-marinheiro com uma arma improvisada. Porque, né, de defender ali o papel das Forças Armadas japonesas durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim... E o próprio desarmamento da sociedade japonesa. E ele era integrante, né, da Nippon Kaigi. Aqui eu vou fazer novamente um outro alto jabá, peço desculpas para os nossos ouvintes, mas a gente fez um Nerdologia um tempo atrás, ficou muito legal, sobre os crimes de guerra japoneses. A gente usou o Attack on Titan, tá? Você ouviu falar no Attack on Titan, né? O mangá e anime, que foi um fenômeno de audiência. Então, se você conhece, foi porque você assistiu, ou porque alguém que você conhece assiste, a gente pegou o Attack on Titan para falar dos crimes de guerra japoneses, recomendo que assistam. E o Shinzo Abe, o Abe Shinzo, ele era integrante da Nippon Kaigi, que é a maior organização nacionalista de direita do Japão, de ultradireita, alguns colocam até como neofascista, que fala, olha, o Japão não cometeu crimes, o Japão não, isso daí é propaganda ocidental, o Japão estava lutando pela libertação da Ásia, né? Nega a exploração sexual de mulheres na Península Coreana, enfim, defendia, né, um armamentismo no Japão, defendia, né, que o Japão revisasse a Constituição para ter porta-aviões, para ter submarinos nucleares, para mísseis balísticos, todo esse tipo de coisa. Então, ele, né, ficou todo esse tempo no poder, ele tinha essa característica, repito, ele simbolizou a ascensão desse grupo. Era um grupo que tinha força, mas que tinha poder político, mas ainda não conseguia chegar, digamos assim, no mainstream. Ele não. Ele chegou no mainstream, ficou muito tempo no poder, tinha muitos simpatizantes, seguidores, milhões, né? A sua política econômica, né, se tornou, né, ficou com o nome dele, inclusive, né, o Abenomics. Lembrando que ele se afastou do poder por motivos de saúde, né, porque ele tinha um problema intestinal, uma úlcera, um negócio assim, e foi sucedido pelo Suga Yoshihide antes das eleições. E aí, por ser uma figura, né, muito popular, por ser uma figura muito importante para essa política japonesa contemporânea, ele estava fazendo campanha para as eleições da Câmara Alta, que foi uma coisa que poucos veículos comentaram. A gente comentou lá no Twitter, muita gente, pô, foi isso então. Ele estava fazendo campanha para um aliado dele, não era para ele. E aí, um homem de 41 anos, chamado Tetsuya Yamagami, se aproxima por trás, dispara, realiza um disparo, você só vê a fumaça, o Abe cai, o Tetsuya, o criminoso, ele não tenta fugir, ele é detido logo depois, e ele solta a arma dele. Você vê ali nas imagens que é uma arma caseira, muita gente já se debruçou a analisar as imagens, tá? Ninguém teve acesso ainda aos armamentos, a gente já vai falar disso. Muito provavelmente, tá? Você vê as imagens ali, são dois canos de metal juntos por fita isolante, por fita adesiva, com um dispositivo elétrico de disparo e com uma empunhadura feita por impressão 3D, tá? Com ali alguns fios elétricos. Muito provavelmente a munição também era improvisada, né? Ou seja, era uma arma feita em casa, tá, gente? E muito provavelmente a munição também era improvisada, muito provavelmente carregada pelo cano, né? Possivelmente pólvora de fogos de artifício, e aí você coloca bolinhas de metal, enfim, às vezes prego, pedaço de vidro, enfim, entendeu, né? E é um detalhe importante, né? Porque o Japão deve ser um dos países com a menor proporção de crimes com arma de fogo. São 6 incidentes com armas de fogo por ano. Numa população de mais de 100 milhões de habitantes. Isso. A média são 6 incidentes com armas de fogo por ano. É um dos países com legislação de armas de fogo mais restritas do mundo, até porque também tem a questão cultural, né? A gente já falou isso aqui quando a gente falou de desarmamento, né? Enfim, dependendo do país, né? Você não tem uma cultura de armas de fogo no Japão. Né? Você não tem muito, por exemplo, muita caça, esse tipo de coisa. Não é? Na Alemanha. A Alemanha é um país que você não vê muitos... Alemanha, Canadá, são países que você não vê muitos incidentes com armas de fogo, mas que tem uma cultura de armas de fogo, por caça, esse tipo de coisa. A Suíça o Japão também. não. Suíça, né? Suíça por causa do serviço militar obrigatório.
Então, era uma arma feita, né, caseiramente, muito provavelmente com munição improvisada. O Abe, ele cai, ele estava na cidade de Nara, tá? A gente ainda não falou isso, né? Ele estava na cidade de Nara. Ele foi encaminhado, né, para o hospital da Universidade de Nara. Quando ele deu entrada no hospital, ele estava sem sinais vitais, foi a notícia da AFP, justamente. E aí, 5h30 depois do atentado, né, do assassinato, né, ele foi declarado morto. Tá? O óbito foi declarado. Tá? Ele foi o primeiro ex-primeiro-ministro japonês a ser assassinado desde 1936, né, quando os fascistas japoneses realizaram uma série de atentados. Né? O primeiro parlamentar nacional japonês a ser assassinado desde 2002. Lá no perfil do Twitter do Xadrez Herbal, eu até postei, inclusive, né, a foto icônica do assassinato do Asanumi Nejiro, que era um político socialista que foi assassinado ao vivo na TV em 1960 por um fascista usando uma espada. Naquele mesmo ano, inclusive o nosso querido Caio Quero, né, da BBC, do podcast Travessia, da Central 3, ele lembrou também no Twitter que o avô do Abe Shinzo foi alvo de uma tentativa de assassinato em 1960, a faca, no caso, também por um extremista fascista, né, naquela ocasião. Então, assim, isso é curioso, porque a história política japonesa, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, ela é muito marcada por assassinatos políticos. Depois da Segunda Guerra Mundial, diminui bastante esse número. Né? Então, o Abe Shinzo, né, foi, repito, o óbito foi declarado, então ele foi assassinado, e aí o que acontece? Por quê? É o que todo mundo vai se perguntar, qual foi o motivo? Porque não foi um assalto, não foi um latrocínio, foi claramente um assassinato direcionado. O Tetsuya Yamagami estava armado, aproveitou ali que tinha uma não chega nem a ser uma multidão, né? Mas tinha algumas pessoas em volta do Abe Shinzo, ouvindo ele na campanha, ou admiradores, não sei, ou pessoas debatendo com ele, se aproxima, dispara e nem tenta fugir. Aí, o que se sabe sobre ele? Ele tem 41 anos de idade, ele não tinha ficha criminal, né? Reside em Nara. Como você mencionou, ele é um ex-marinheiro da Marinha Japonesa, né, a Marinha de Autodefesa do Japão. Ele ficou 3 anos na Marinha Japonesa. A polícia japonesa realizou uma operação, né, de busca e apreensão na casa dele, onde apreenderam diversas armas caseiras, tá? Inclusive uma feita com 9 canos, tá? Ali uma espécie de super caçadeira. Lembrando que muitas vezes as pessoas usam o termo escopeta, né? Mas o termo escopeta é um termo que teoricamente não existe em português, enfim, né? O termo técnico é caçadeira, né? Escopeta é o termo italiano, enfim. Mas isso é outra discussão. E aí, as autoridades policiais de Nara estão com ele sob custódia, tá? E aí vamos lá. Ele já depôs, né? Ele está sendo interrogado, né? E outra coisa, na casa dele tinham planos, enfim, tinham materiais sobre fabricação de bombas. Então, para voltar, ele está detido, ele depôs, está sendo interrogado. Agora, o que a polícia, tá, de Nara passou para a imprensa é que o Tetsuya Yamagami, ele disse que estava aborrecido, insatisfeito com o Abe, e que ele considerava que o Abe fazia parte de um determinado grupo religioso, que ele teria um rancor em relação a esse grupo religioso. As autoridades policiais não disseram qual seria esse grupo religioso e qual seria a origem desse rancor. Ele foi expulso do grupo? Ele não pôde entrar? Enfim. O Yamagami disse que ele estava planejando o ataque há vários meses e que ele mantinha, ele seguia, né, ele espionava a agenda do Abe constantemente. Tá? Então, assim, ele basicamente falou, olha, eu estava insatisfeito com o Abe, para mim ele é ligado a um grupo que eu não gosto, eu fui lá e matei ele. Qual é esse grupo, ou quais seriam esses motivos? Se ele falou para a polícia ainda não passou para a imprensa. Aí entra uma coisa. Como os nossos ouvintes perceberam, a maioria dos atentados políticos no Japão
normalmente foram realizados por fascistas ou neofascistas dessas escolas de pensamento nacionalistas que querem reviver a glória do Império Japonês, que consideram a influência ocidental nociva, que consideram a miscigenação, né, envolvendo os japoneses como algo nocivo, enfim. Agora, o Abe, quando ele chegou no poder, foi o que a gente falou, ele foi o cara que até agora chegou mais longe desses grupos nacionalistas. Eu não estou chamando o Abe de neofascista, eu não estou dizendo que ele é contra a miscigenação, nem nada, eu não estou dizendo isso. Ele era um nacionalista revisionista. Então, no meu raciocínio, ele contaria ao menos com alguma simpatia desses grupos, né? Ele prestou homenagens aos criminosos de guerra, né? No templo Shinto, por exemplo. Então, assim, qual seria o motivo? Ainda não se sabe. E aí, junto com isso, uma coisa que vários ouvintes nossos marcaram a gente no Twitter agora nas últimas horas, já começou também uma fake news, né? Em que estão compartilhando imagens do game designer, né, o Hideo Kojima, que é de esquerda, né, ele é da Konami, né, todo mundo conhece a empresa Konami, e que ele tem fotos com um painel do Che Guevara, ou usando broches com a estrela vermelha, esse tipo de coisa. Estão compartilhando fotos do Hideo Kojima, dizendo que o assassino do Abe Shinzo é um cara de esquerda, um militante de esquerda. Só que aí muita gente reconheceu a cara do Hideo Kojima. Então ainda entra um pouco, né, talvez de racismo, né, de falar, olha só, né, japonês é tudo igual, entre aspas, né? Então esse daqui é o assassino. Não. Até agora a gente não sabe qual foi o motivo do assassinato, qual foi a causa do assassinato. A gente só pode especular. Em relação à campanha eleitoral, Felipe, isso vai impactar? As pesquisas de opinião já estavam sob embargo. As últimas pesquisas de opinião, como a gente mencionou lá no bloco sobre a Ásia, no MET, já indicavam uma vitória do Partido Liberal Democrata. Tá? Então não acredito que vai ter um impacto tão grande assim, maior do que a vitória do Partido Liberal Democrata já estava encaminhada. O que eu achei interessante de citar para os nossos ouvintes é que tanto o primeiro-ministro, o Kishida Fumio, quanto candidatos, inclusive candidatos da oposição, disseram que vão manter os atos eleitorais e que vão manter as eleições para provar que a democracia não vai se deixar ser afetada por um ato como esse, né? Incluindo o secretário-geral do Partido Comunista Japonês, o Kazuo Shii, tá? Que é né, o Partido Comunista que concorre às eleições. Ele que disse que o ataque foi um ataque bárbaro, um ato de terrorismo. Tá? Ele pediu para classificar. E o Partido Comunista Japonês, que é um dos maiores do mundo nesse recorte ideológico. E aí, falando um pouco da repercussão internacional, né? Óbvio, quase todos os governos, várias lideranças políticas né, declararam lamentar, mas talvez destacar, né, que o Narendra Modi, o primeiro-ministro da Índia, também de direita, né, além de lamentar, é claro, eu coloquei também de direita para lembrar que tem essa proximidade, mas ele declarou luto oficial na Índia. Tá? Então, dia 9 de julho será um dia de luto oficial na Índia, com a bandeira meio mastro e, enfim, os procedimentos simbólicos, né, do luto oficial. O governo australiano disse que o legado do Abe vai ser de impacto global, de um impacto muito profundo e positivo para a Austrália e para as relações Japão-Austrália. O Joe Biden também determinou luto federal por 3 dias, tá? Aí, no caso, são envolvendo apenas as instituições federais, como, por exemplo, quartéis, navios, né, a Casa Branca e tal. Então, a bandeira meio mastro por 3 dias. O Netanyahu, né, o ex-primeiro-ministro de Israel, tuitou várias coisas, dizendo que eles trocaram várias visitas, que eles se davam muito bem, que as esposas deles, né, se davam muito bem também. Enfim. Então, esse foi parte do impacto internacional. E o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, também determinou que a bandeira olímpica seja hasteada a meio mastro, né? Até porque
muitos brasileiros, muitos dos ouvintes devem se lembrar do Abe Shinzo com o bonezinho do Mário, né, na cerimônia de encerramento da Olimpíada do Rio de Janeiro, né, recebendo ali a bandeira olímpica, recebendo ali a bola, né, ele recebe uma bola, literalmente, né, pelas Olimpíadas de 2020, né, serem no Japão. Então, infelizmente, ainda não se sabe o motivo, ainda não se sabe o porquê, qual era a bandeira política, se tem alguma bandeira política, enfim. Porque se o criminoso revelou para a polícia não passou para a imprensa. Criminoso / terrorista. Né? E outra coisa, esse cara vai ser enforcado, né? Porque existe a pena de morte no Japão, ela é por forca, e ele não vai receber nenhum perdão, nenhuma clemência, ele vai ser enforcado. Também tem essa.